que é que a Bíblia fala sobre a batalha espiritual. Veja, para que haja uma batalha tem que haver inimigos, né? E nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas é o diabo. Satanás é o nosso inimigo. Mas como tem se falado muito pouco sobre Satanás, porque é um assunto incômodo, é como falar sobre o inferno, juízo, que precisamos resgatar, né, o que a Bíblia diz sobre a batalha espiritual. Até porque é algo que está presente do Gênesis, veja, ao Apocalipse. Não é? A presença do inimigo está do Gênesis ao Apocalipse. Nós sabemos pela Bíblia que a serpente antiga, que associamos à serpente do Jardim do Éden, é a figura do diabo. E no Apocalipse, depois de Jesus, é a figura que mais aparece. Veja, a figura que mais aparece no livro do Apocalipse, depois do Senhor Jesus, depois das menções a Cristo, é justamente a figura do inimigo. Então, veja, a presença do inimigo, ela é real e constante na Bíblia. E não somente na Bíblia, mas nas nossas vidas, no dia a dia. E é por isso que a igreja precisa estar municiada, irmãos. Ela precisa estar com a devida munição para lidar com a batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta, nossa guerra, nossa batalha não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra principados, potestades, lá na carta aos Efésios. Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela cita Satanás com este nome em 3 lugares. Jó é um deles, tá certo? Jó é um dos 3 lugares onde a Bíblia fala a palavra o adversário, que nós traduzimos, né, Ra-Satã, nós traduzimos como Satanás, e Jó é um, Crônicas é um outro lugar, e o profeta Zacarias é um outro lugar. No livro de Jó, não é, que é um livro, veja, nós chamamos o livro de Jó um livro de sabedoria. O que é que significa? Que é um poema. O livro de Jó é um livro poema. Não é um livro como o livro das Crônicas, o livro de Samuel, o livro de Josué, o livro de Ruth, o livro de Esdras, de Neemias, de Reis. É um livro de sabedoria. E é um poema. Tudo bem, é um poema. Mas não quer dizer que no poema não haja história. Até porque o começo do livro de Jó, ele é muito diferente em alguns aspectos do restante do livro. E o que é o começo do livro? Os capítulos 1, 2 e 3. Os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Jó, eles são diferentes dos capítulos 4, tal, até o final. Os capítulos 1, 2 e 3 falam mais de modo narrativo, ou seja, mostram um contexto. E o contexto é que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era o mais rico do Oriente. Esse homem, ele tinha 7 filhos, ele tinha uma quantidade enorme de gado e era um homem temente a Deus. Era um homem conhecido
e era um homem que levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus por ele e por seus filhos. Veja, o livro de Jó começa falando sobre um homem que era conhecido por sua fé. Era um homem espiritual, um homem que, ao que tudo indica, não tinha inimigos, não era um homem com vícios, não era um homem com pecados ocultos, tanto que ele fazia sacrifício e dizia assim, ó, se há algum pecado oculto dos meus filhos, que o Senhor perdoe. Mas veja, isso não o isentou da guerra. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus vieram ter com o Senhor e no meio dele veio o diabo. No meio dele veio Satanás. Só por isso, o livro de Jó, ele já deveria ser visto com muita atenção. Só por causa desse início. Ele já deveria ser muito bem observado pelos crentes fiéis. Por quê? Veja bem, a Bíblia não está escrevendo uma coisa à toa. Os judeus acreditavam nisso. Certo? Não é uma coisa assim aleatória, alheia. Não é uma invenção. Por quê? Porque isso faz parte da fé judaica. Isso faz parte da fé bíblica, veja, isso faz parte da estrutura. Os judeus jamais aceitariam um livro que trouxesse uma coisa assim da invenção do homem ou uma blasfêmia. Porque, veja só, dizer que o diabo foi até Deus, né, chegou a Deus e conversou com Deus, veja bem, se isso o judeu não acreditasse piamente que isso era revelação, jamais aceitaria um livro desse na Bíblia, irmão. Ele não estaria presente na Escritura. Ele seria rechaçado. Ele disse, isso é uma história, isso é uma fábula, isso é uma parábola. Isso... Sim, existem várias parábolas. Mas para que botar o diabo no céu? Veja, existe outro modo de você ensinar de modo figurado. Você vai colocar logo o diabo no céu. Veja, para colocar o diabo no céu, irmão, das duas, uma. Certo? Ou o camarada era muito louco, ou ele estava falando porque eles acreditavam ser a verdade. E eu estou falando numa linguagem simples, acessível para vocês, para que vocês entendam a grandeza desse livro. Esse livro é um livro que deve ser visto do modo correto, ou seja, nós devemos prestar atenção no livro de Jó, principalmente no início do livro. Porque todos vocês sabem que Deus chega para o diabo e diz, Deus diz. Não é o diabo que diz, é Deus que diz. Observasse meu servo Jó, o diabo diz que estava rodeando a terra, passando por ela, e Deus diz a ele, observasse o meu servo Jó, homem justo e íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. E o diabo então diz a Deus, de acordo com o livro de Jó, que Jó era um homem temente porque Deus havia cercado ele de tudo, todos os bens. É um homem que não faltava nada, era rico, ele tinha tudo. Aí o diabo diz, tire o que o Senhor lhe deu, tire o que o Senhor deu a ele, que você deu a ele, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E Deus faz, permite, tire. E o diabo tira. Tudo. É o que diz o livro de Jó. No outro dia, os filhos de Deus vêm ter com Deus, o diabo vem também, e Deus diz, está vendo? Você tirou tudo que Jó tinha, meu servo continuou fiel. Aí o diabo diz, pele por pele. Tire a saúde dele. Se o senhor tirar a saúde dele, ele vai blasfemar contra ti. Porque, assim, forte, vigoroso, viril, ele vai recuperar de novo. O senhor vai abençoar ele vai ter de novo. Ele perdeu, mas ele vai trabalhar e vai conseguir tudo de novo. O senhor vai abençoar, e daqui a pouco ele tem 200, 300, 500, 1000 cabeças de gado, e o senhor vai abençoá-lo. Agora, tira a saúde dele para que ele não possa ter o que ele tinha. E Deus permite, tire. E o diabo tira. E Jó permanece fiel. Veja, viu? Veja. O livro de Jó, ele dá esse início para que nós entendamos o seguinte. E aí, por isso que eu pedi você abrir no capítulo 4. Por quê? Porque no capítulo 4 do livro de Jó, o que você tem são os amigos de Jó vindo
E os amigos de Jó, veja bem, conversando com Jó, a partir de Elifaz. Depois vem Bildad, depois vem Zofar. Os amigos de Jó começam a falar com Jó. E quem fala primeiro é Elifaz. Mas o que Deus havia falado com o diabo no livro de Jó, que Jó não blasfemaria contra ele, cumpriu-se. Jó não blasfemou. O que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Jó não blasfemou, não falou, não reclamou. Pelo contrário, ele disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e acabou-se. Veja, se o livro de Jó acabasse ali, no capítulo 3, com Jó dizendo essas palavras, acabou-se. Acabou-se. O servo do Senhor, ele foi fiel como Deus disse que ele seria. Ele não fez nada contrário a Deus. Ele não teve nenhum sentimento, apesar de ter perdido tudo, apesar de ter perdido a saúde. O diabo tirou tudo dele, tirou os bens, tirou a família, tirou a saúde e ele permaneceu fiel. Mas aí é que está. E aí é que nós devemos entender, a dizer assim, para que esse destino no livro de Jó? Porque a partir do capítulo 4, que tem o diálogo com os amigos, nada daquilo mais tem a ver com o que Deus falou com o diabo, não. Nada, veja. A partir do capítulo 4, acabou-se o que Deus havia falado com o diabo. O que Deus falou com o diabo, primeiro ponto foi, tire. Você pode tirar, você está dizendo que ele vai blasfemar, se você tirar os bens, tire. Mas não mate. O diabo tira. Jó permanece fiel. Depois já aparece, tá vendo? Você tirou e ele permaneceu fiel. Ah, mas ele tem a saúde, tire a saúde dele, mas não mate, ele vai permanecer fiel. O diabo tirou, Jó permaneceu fiel. Pronto, acabou. Só que o que acontece a partir do capítulo 4 não tem nada a ver com o que Deus conversou com o diabo no céu, não. Viu? Nada. E é aí que entra a figura do inimigo agindo, veja, agindo para além dos 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, 2 e 3. Tem aquela conversa dele com o Senhor Deus do céu. A partir do capítulo 4, que nós vemos aqui, não tem nada mais a ver com os capítulos 1, 2 e 3. E é por isso que é importante, porque é justamente o que não é visto. Eu já falei isso aqui uma vez, né, há muito tempo, antes daqui, eu dei um estudo sobre o livro de Jó, falei sobre a importância desse capítulo 4 no livro de Jó, e hoje estou falando isso para vocês. Elifaz, que está falando com Jó, ele diz, a partir do versículo 12, veja, é o primeiro amigo de Jó falando, conversando com Jó. No primeiro momento que ele conversa com Jó, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. 13, entre os pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. 14, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. 15, então um espírito, veja bem, viu? Veja bem, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça, da minha carne, desculpe. Parou ele, 16, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante de mim, observe, viu? Diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia, versículo 17, a voz do vulto. Ele está ouvindo agora a voz do vulto, dizendo a ele. O que é que esse espírito diz a ele? Vejam, o espírito que apareceu de noite e que ele não conheceu a feição. É de ser um vulto, um espírito. Ele é claro quando ele diz isso. Foi um espírito que apareceu diante de mim. E ele diz o seguinte, 17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Veja, viu? 18. Eis que nos seus servos não confia Deus, né? Não confia nos seus servos. E nos seus anjos encontra loucura. 19. Quanto mais naqueles
que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Veja, o vulto está dizendo assim, olha, Deus não confia nos seus anjos, ele acha seus anjos loucos, ele acha seus anjos estúpidos, ele não confia nos seus servos, quanto mais em vocês que tem, ele diz, naqueles cujo fundamento está no lodo, no barro molhado, que é machucado, feito a traça. Leva uma pancada, a gente sente, não é mesmo? A gente leva uma topada, sente. É machucado, feito a traça. Olha o que é que... Veja, o vulto está dizendo a Elifaz. Se Deus não confia nos seus servos, nos anjos, ele vai confiar em vocês e ele joga isso na mente de Elifaz. Elifaz está dando um testemunho. Olha, eu estou aqui, mas antes de eu vir para cá, eu tive uma experiência. Um vulto apareceu para mim. Um espírito me disse, o homem é mais puro do que o Criador. Já disse, olha, se Jó, vocês estão lá, indo lá ver Jó. Ele vai dizer que é inocente. Mas você acha que Deus faria isso com ele, se ele fosse inocente? É isso que ele está dizendo, irmão. Você acha que Deus faria isso com ele, se ele fosse um inocente? Você acha que ele é mais puro do que Deus é? Ele já jogou veneno. É isso que eu quero que você entenda. O livro de Jó, os amigos de Jó que passam o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, falando com Jó, eles todos vão se basear em Elifaz, que é o primeiro a falar e disse, olha, eu tive uma experiência, eu vim para cá, antes de vir para cá, eu tive essa experiência e eu estou aqui para dizer que eu concordo com ele. Com o Espírito, você não é puro, não. Você não é inocente, Jó. Você é culpado de alguma coisa. Pronto. Isso não tem nada a ver, irmão, com o que aconteceu no céu. Ele faz Deus e o diabo. O que é que o diabo está fazendo? Está envenenando a mente do homem. E ele diz, olha, versículo 20, desde a manhã até a tarde são despedaçados. De manhã até a tarde são despedaçados. Quer dizer assim, é a duração da vida breve. Assim, a brevidade da vida é só machucado, a vida do homem é só machucado. Isso é uma forma poética de dizer, de manhã até a tarde, eles são machucados. Por que a gente entende isso? Porque há outros poemas antigos que falam de manhã e tarde, como a vida do homem, por exemplo. No Enigma da Esfinge, né, que é uma história grega, mito grego, a Esfinge diz para o herói grego, decifra-me, eu vou te devorar. E o herói grego diz, qual é o enigma? Ele diz, qual é o animal que anda de 4 de manhã, de 2 pernas à tarde e de 3 pernas à noite? E o herói grego para e pensa, é o homem. Aí a Esfinge pela manhã, na infância, ele anda engatinhando. À tarde, ele é adulto e ele anda com 2 pernas. E à noite, é a velhice e ele anda com a bengala, com 3. Ou um cajado. Aí passou pela Esfinge. Essa ideia antiga de manhã, tarde e noite é antiga. Então nós entendemos aqui, quando ele fala assim, o Espírito, de manhã até a tarde, eles são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Ele está dizendo, olha, a vida de vocês é nada, é um dia. Um dia, a vida de vocês é um dia. Mas vocês morrem e se esquecem eternamente. Morreu, acabou-se. Vocês não são nada. É o que o diabo, o vulto, que obviamente é o diabo. Por que o diabo, irmão? Porque o diabo aparece no capítulo 1, 2 e 3. Quem você acha que é o vulto do capítulo 4? Veja, o capítulo 1, 2 e 3. De repente aparece um vulto no capítulo 4, falando para Elifaz, envenenando para que ele se coloque contra Jó.
Versículo 21. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem sem alcançar a sabedoria. É o vulto dizendo, vocês vivem assim, morrem e não alcançam a sabedoria. O que é que acontece? Ele convence, ele faz. E aqui começa agora um tipo de batalha que não teve nada a ver com a conversa de Deus lá, viu? Agora, Jó vai passar por outro desafio. Jó perdeu, veja, tudo que tinha, depois perdeu a saúde. Permaneceu fiel. Qual é a batalha agora? Qual é o problema agora? O problema agora é que Jó vai ser acusado injustamente. Vamos dizer, você fez alguma coisa e é por isso que você está passando isso. Pronto. E isso, irmão, devasta Jó muito mais fortemente do que ele ter perdido as coisas que ele perdeu. Porque ele sabia que ele não tinha feito nada, mas seus amigos vão dizer, você fez algo. Ele faz, Bildade e Zofar vão dizer, você fez alguma coisa, você fez algo, você é culpado. Deus não pode ter feito isso com você do nada. Você fez alguma coisa, você confesse seu pecado, você tem alguma coisa oculta. E isso, irmãos, levou Jó ao limite, ao ponto de Jó reclamar, falar contra Deus. Falou. O livro de Jó, ele fala assim, contra Deus, certo? Vai dizer, olha, Senhor, se houvesse um juiz entre mim e o Senhor, o juiz diria quem é inocente, quem é culpado aqui. Eu sou inocente. Ele diz isso. Tanto que quando o Senhor aparece num redemoinho, da metade, lá para o fim do livro de Jó, o Senhor aparece num redemoinho, ele diz, a primeira coisa que Deus diz no livro de Jó é, quem é este que profere contra mim palavras sem entendimento? Ele vai repreender Jó pelo fato de Jó dizer algumas coisas. Jó poderia ter clamado a Deus e não ter falado nada. Ele, tá bom. Vocês vieram aqui para isso, foi? Então pode ir. Ok. Mas ele coloca-se no diálogo. Porque ele não aceita. Mas esse era o plano de Satanás. E aqui vem o primeiro ensino. Qual é o ensino? O diabo, preste atenção, ele é tão maligno, sádico, não como homem, veja, ele é tão sádico que ele se torna tolo. Preste atenção. Em que sentido? O que Satanás quer é vencer Deus de qualquer modo. Como ele ainda se propõe a fazer apostas com Deus, e ele sabe que vai perder, mas ele faz, porque ele tem isso, ele é mais forte do que ele, viu? Isso aqui que eu estou falando, mais forte do que ele. Essa vontade de vencer Deus em algo, isso o domina completamente. Não há salvação para Satanás. Não há solução para ele. Não. Então preste atenção. Isso dominou a sua estrutura completa. Ele acha que ele pode mostrar que Deus está errado e sempre perde. Aqui foi um erro flagrante. Claro que Deus sabia, irmão, que Jó não blasfemaria. No que Deus falou, Deus acertou em cheio. Claro, Deus jamais diria, faça lá, você vai ver que ele não vai blasfemar. Para Jó blasfemar, Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Agora, veja bem, e o Satanás tenta, porque ele quer fazer Deus. Vendo que havia perdido, o que é que ele faz? O que ele sempre fez. Ele começa a jogar sujo. E aí, irmãos, ele perdeu já. Para Deus, perdeu. Ele já havia perdido para Deus. Ele já perdeu no que ele falou lá. Mas ele disse, eu não vou me dar por satisfeito. Eu vou destruir esse Jó. Eu posso não ter feito ele blasfemar, mas agora eu vou destruir, eu vou fazer ele perder a fé. E eu vou usar os amigos dele para fazer ele perder a fé dele. Eu sei que eu perdi lá no céu, mas agora eu vou fazer ele ser desmoralizado e ele vai perder a fé. Aquilo para Jó era pior, viu, irmão? Preste atenção. Do que perder tudo. Ele ser acusado
de algo que ele não havia feito e dizer que estava sofrendo por causa daquilo. Ele sabia que não havia sido feito. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Depois vem os amigos, ao invés de aplaudir, dizer assim: Jó, é impressionante como mesmo você perdendo tudo, você permanece fiel. Ele pensou que os amigos dele viriam para dizer assim: Jó, você merece ser lembrado, você merece a nossa ajuda, você merece o nosso companheirismo, você é um exemplo. Não, depois de 7 dias calados, a Bíblia diz que eles passam 7 dias sem dizer nada a Jó. Depois de 7 dias calados, começam a acusar Jó. Diz assim: não, alguma coisa você fez algo. Mas só que antes deles falarem todos, o primeiro a falar, solta. Ele está falando ali porque ele teve uma experiência espiritual. Um espírito passou por ele e disse, e convenceu ele que Jó era culpado. E é isto, irmãos, que deve fazer com que nós entendamos como é que o diabo trabalha. Porque ele trabalha assim. Ele tenta vencer Deus. Ainda hoje. Ele sabe que não pode, mas continua tentando. E o que é que ele mais sabe fazer nessa batalha? Jogar sujo. E ele vai atacar a mim e a você. Naquilo que nos é caro. Naquilo que nos é precioso. Por isso, cuidado com o que você ouve, com o que você lê, com o que você compartilha, com quem você anda. Porque ele vai sempre tentar atacar a mim e a você naquilo que é precioso. Esse é o primeiro ponto. Muitos de nós escondem coisas, guardam coisas dentro de si, que ninguém sabe. Mas o diabo conhece, viu, irmão? Porque ele sabe, ele vê, ele tem uma vantagem, a vantagem da invisibilidade, não é? E de ter muitos asseclas. Nós somos visíveis, ele é invisível para nós. Então ele pode acompanhar sem ser percebido. E ele percebe os nossos atos, as nossas preferências, nossas inclinações, nossas palavras que nós estamos fazendo, para onde nos inclinamos. E ele sabe trabalhar, irmão. E outra coisa, quando Satanás se manifesta de um modo mais visível, quando ele se manifesta de um modo mais flagrante, quando ele se manifesta de um modo mais, vamos dizer assim, irrefreável, não pode ser refreado mais. Quando ele se apresenta, ele não vem para perder. Ele jamais apareceria a Jó. Jamais ele apareceria a Jó. Mas ele aparece, aí ele faz, viu? A Jó ele vai se apresentar nunca. Mas aí ele faz, ele se apresenta. Porque ele faz, irmão, é aquele que está pronto para apontar o dedo para o outro. É aquele que está pronto para dizer, tá vendo? Eu sou iluminado, porque eu estou vendo ali, ó. E ninguém me vê. Tá vendo? Eu não disse que tinha alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha? Eu estou vendo. Eu sei o que eu estou falando. Aí ele faz. É o sabichão. Veja, ele faz é a cara de grande parte da igreja hoje. Não conhece nada, não sabe de nada, é louco. É o que Deus vai dizer aos amigos de Jó depois, assim, meu servo Jó vai orar por vocês, para que eu não trate vocês de acordo com a sua loucura. É o que Deus vai dizer a Elifaz, Bildade e Zofar. E Jó ora, viu? Todo leproso ora pelos amigos. Monta um altarzinho e ora por ele. Leproso. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava, enquanto ele orava, a lepra dele cai. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu queria ver a cara dos 3 patetas, viu? Tendo que ver Jó orar por ele, para que Deus não os tratasse de acordo com a loucura dele. Que é o que diz lá no final do livro de Jó.
E por que eu estou falando de quando Satanás se apresenta? Porque a Bíblia fala desses momentos em que ele se apresenta. E o deles é o mais emblemático de toda a Bíblia. É quando ele se manifesta a Jesus. Aí você abre lá no Evangelho. Vai lá, Evangelho de Mateus. Evangelho de Lucas, melhor dizendo. Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 4, veja só, versículo 5, Lucas 4, 5. Por que eu estou lendo o Evangelho de Lucas? Porque o Evangelho de Lucas é o que melhor descreve esse aspecto da tentação. É melhor... Veja, ele é mais detalhado do que Mateus e Marcos. Nesse aspecto da tentação, Lucas é mais detalhado. Olha o que ele diz que aconteceu no deserto com o Senhor Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 5, diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Essa visão foi espiritual, viu, irmão? Não dá para ver todos os reinos do mundo no monte, não. Ele foi para o monte e, numa visão espiritual, mostrou todos os reinos do mundo, no momento. Versículo 6. E disse-lhes o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Pronto. Esse é um ponto que somente Lucas tem. Nem Mateus trata assim, revela assim, nem Marcos fala assim. Ele diz: Isso é meu. E eu dou a quem eu quiser, porque me foi entregue, é meu. Pronto, isso revela a natureza e as limitações do diabo. Em relação à natureza do diabo, você vê que ele tem um sentimento de possessividade em relação às coisas do homem. Veja, ele tem algo em relação ao homem que faz com que ele queira tiranizar a humanidade. E isso vem do Éden, viu? Presta atenção, isso vem do Éden. Essa tirania, ele não se vê como dono, administrador do mundo, não. Ele se vê como um tirano, ou seja, como aquele que deve governar o mundo, para que o homem, ele gema, irmãos. Olha, preste bastante atenção. Lá no Evangelho, no livro do Gênesis, a serpente, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Aí Deus é mais específico. Ele diz: entre a tua semente e a sua. A tua e a sua. A semente da serpente e a semente da mulher. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que haveria uma inimizade, a partir dali, terrível, do diabo com a raça humana. Toda. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Não é a mulher ter medo de cobra, não, viu, irmão? Olha, presta atenção. O que ele está dizendo é assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está dizendo? A partir dali, veja, a partir dali, tudo do diabo é para tiranizar, esmagar, destruir o homem. Quando Pedro diz aquela palavra para Jesus, lá em Mateus 16, mestre, não diga que vai morrer, não diga. Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, não tens parte ou sorte nesse ministério, mas só te atentas às coisas do homem. Olha o que Jesus diz. Tu só atina, teu interesse é para as coisas do homem. Por que Jesus diz aquilo? Por causa do Gênesis. Tu tens, toda a tua intenção é para a coisa humana, porque Satanás quer tiranizar o homem.
E o que você vê aqui é exatamente isto. O diabo diz, olha, eu sou o tirano do mundo. Eu mando no mundo. Isso me foi dado. E eu dou a quem eu quiser. Portanto, eu vou dar a você, se você prostrado, me adorar. E aqui mostra o segundo aspecto do diabo. O primeiro é este. Como ele se vê em relação ao homem. O segundo é a revelação de sua limitação. Veja, ele não sabia como lidar com Jesus. Porque ele tenta. Veja, o que é tentar? Olha, preste bastante atenção. Nós temos na palavra tentar, no português, veja, uma continuidade de esforço, né? Tentativa. Veja, você tentou. Às vezes até conseguiu ou não é? A tentação ali tem o mesmo sentido, só que é no plano moral. Alguma coisa vai tentar até arrastar você ou não. Então, veja, você tem o tentar no sentido físico. Eu tentei fazer esse exame, essa prova, rapaz. Já tem a terceira vez que eu estou tentando. E tem a tentação no aspecto moral. Veja, o diabo, quando ele fala assim, tentou, é porque ele não sabia. Do mesmo jeito que você não sabe se vai conseguir, a não ser tentando. Veja, a ideia de que o diabo tentou, não é que Jesus podia cair, não, irmão, porque, veja bem, entenda, ele tentou Deus, lá no céu, ele tentou Deus. Olha, senhor, faça assim. Deus deixou-se tentar, foi pelo diabo? Não, irmão. Lá no céu em Jó, Deus não foi tentado pelo diabo, ele cedeu à tentação do diabo. Não que comece o diálogo, é Deus. Mas ele tenta. Isso mostra a limitação de Satanás. Ele é limitado, ele não é como o divino, ele não conhece todas as possibilidades. Ele não sabia o que Jesus era. Nasceu sem pai biológico, direto do alto. É o Filho de Deus. Ele vai para Jesus. Ele sabe, o Filho encarnado, ele está suscetível às coisas do homem. Será que ele pode cair? Será que ele pode blasfemar? Será que ele pode pecar? E ele tenta. O que é que ele faz? Ele tenta. Ele tenta uma vez, tenta outra vez, e ele chega para Jesus e diz, olhe, eu vou lhe dar tudo. Me adore. A primeira tentação é física. Está com fome? Transforma em pão. A segunda tentação é o quê? É uma tentação, entenda, é uma tentação puramente espiritual. Jogue e os anjos vão segurar você nesse penhasco. Se jogue daqui, os anjos vão segurar você. Jogue lá do pinagre, eles vão segurar você e você não vai cair. Mas a terceira, gente, é moral. Veja, a terceira é o seguinte. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar por nada. Basta que você me adore, o mundo é seu. Me adorou, o mundo é seu. E é aí, meu irmão, que nós entendemos até que ponto Satanás está disposto a ir, justamente pelo fato dele ser limitado. Isso torna Satanás previsível, ou seja, ele vai tentar, viu, irmão? Olha, ele tentou Jesus ou não? Ele vai tentar você. E a mim? Vai tentar. Isso torna previsível, mas extraordinariamente perigoso. Porque está mostrando até que ponto ele vai para conseguir o que ele quer. E só por isso já deve fazer com que a igreja não brinque jamais com ele. Porque ele está disposto a ir até a última consequência para atacar, ferir, atingir a criação divina. Nesse momento, Jesus dá uma palavra para ele e diz assim, faça Satanás. Só o Senhor Deus adorarás, está escrito, e só a ele darás culto, fora daqui. E o espelho não tem conversa, não tem mais nenhum tipo de diálogo ali. Acabou-se.
Quem foi que contou essa tentação? O próprio Jesus. Como é que nós sabemos dessa tentação? O próprio Jesus contou aos seus apóstolos. Ele disse, olha, no deserto aconteceu isso, isso e isso. Está aqui. O diabo veio a mim e fez assim, assim, assim. Jesus não escreveu nada. Isso está aqui presente porque ele disse e ele falou aos seus apóstolos. E os seus apóstolos escreveram e passaram a outras pessoas. Olhe, aconteceu isso. E ele está dizendo, não brinque com o diabo. Porque ele não está brincando com você nem comigo. Abra os olhos. Se você não consegue enxergar o mundo espiritual, peça a Deus que abra os seus olhos. Porque o mundo espiritual, gente, é anterior ao mundo físico, é maior e mais real. Por que é mais real do que o mundo natural? Porque é anterior. O mundo natural provém do espiritual, e não o contrário, viu, irmão? Não é o natural que produz o espiritual, não, é o oposto. O mundo espiritual é que produz o mundo natural. É muito mais antigo, muito mais complexo, muito mais grandioso do que esse mundo natural. E a igreja, aqui, achando que cor de parede, bomba de fumaça, ou palavra de efeito vai fazer alguma diferença no mundo espiritual, é um retrocesso terrível. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Palavras de efeito não significam nada no mundo espiritual. Pirotecnia humana não significa nada no mundo espiritual. O que é que nos faz vencer no mundo espiritual? O que é que nos faz progredir, ascender, lutar e vencer no mundo espiritual? É o fato de nós absorvermos o que está aqui. Portanto, irmãos, Satanás, ele está disposto a ir ao trono provar que está certo, viu? Estando errado. Ele vai apostar com Deus 1000 vezes, embora ele perca as 1000 vezes. Ele não vai deixar de apostar com Deus. E quando ele perder, e ele vai perder sempre, ele jogará sujo. Porque para ele, o que importa é destruir a obra de Deus. Tem uma maldição sobre ele. A inimizade com a semente da mulher. Para sempre. Isso torna o diabo extraordinariamente previsível. Eu sei que ele vai atacar. Quer você queira, quer não. Quer eu queira, quer não. Ele vai atacar. Isso torna ele previsível. Portanto, nós devemos nos preparar. Por quê? Porque também o torna extremamente perigoso. Ele não conhece limites. Se ele não conhece limites, não importa. Quanto mais fraco você estiver, melhor será para ele. Não haverá pausa na guerra. Por isso, cabe a mim e a você que nós nos fortaleçamos. No mundo que crê cada vez menos em Deus, na sua palavra e no diabo, irmão, num mundo como esse, a obra de Satanás ela é feita de maneira tranquila. Satanás virou uma ideia retrógrada para muitas pessoas. Muitas vezes restrita apenas aos templos. As pessoas no mundo do século XXI, elas creem muito mais na IA, meu irmão, do que na Bíblia. Olha, bote isso na sua cabeça. Isso é a realidade. Eles não creem na Bíblia, não, meu irmão. Elas creem no ChatGPT. O que a Bíblia diz, tá bom, tá certo. Mas o que o ChatGPT diz é regra, é lei. Eu botei aqui no chat, ó, tá vendo? Botei aqui no chat a minha condição, botei aqui no chat e o chat disse, está dito. Não é assim? O que está na Bíblia? Não. Vá por esse caminho. Deus o livre e guarda. Vá. Não. Maior trunfo para o diabo é um mundo incrédulo. Acreditando que ele não existe. Que ele é uma ideia.
que o mal está restrito às ações do homem. Isso é tudo que ele quer. E ele conseguiu outro trunfo recentemente, que é o quê? Fazer com que as igrejas não falem mais o seu nome. Não expliquem nada sobre ele, não falem nada sobre ele, não ensinem nada do que a Bíblia diz sobre ele, porque pega mal. Porque aqui é só palavra de vitória. Eu estou dando para vocês a maior palavra de vitória que vocês podem imaginar. A maior palavra de vitória que vocês podem imaginar é essa. É você entender as astutas ciladas do diabo, como diz o apóstolo Paulo. Para que, como diz o apóstolo Paulo, ele não alcance nenhuma vantagem sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Deus está aqui no nosso meio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre.